Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa primeira aula da Semana da Inteligência Emocional. Eu sou Paula Neri, psicóloga, coach e apaixonada por esse tema. Na nossa primeira aula, eu vou falar com vocês sobre a emoção do medo. Vamos lá? Para você entender melhor sobre como será o conteúdo da aula, eu resumi aqui os principais tópicos. Eu vou explicar o que é o medo e quais são os principais tipos de medo. Eu vou falar também sobre como essa emoção impacta a sua vida e como você pode superar os seus medos sentindo-se mais autoconfiante e satisfeito com as suas atitudes. O medo é uma emoção comum e que todos nós sentimos. Ele tem a função de nos proteger e, por isso, nos possibilita ter um olhar mais aguçado para a situação. Já parou para pensar nisso? Essa é a função positiva do medo. Quando sentimos medo, o nosso corpo ele é colocado em estado de alerta e ficamos prontos para fugir. E é por isso que sentimos reações como aumento da transpiração, tremores e até o nosso coração começa a bater mais rápido, fica mais acelerado. Todas as nossas emoções, elas nos causam algumas reações físicas. E durante essa semana, quando eu falar sobre cada uma delas, eu vou te ensinar um pouquinho a perceber essas reações, porque esses são os primeiros sinais para que você comece a ter autoconsciência e a partir daí comece a gerenciar melhor as suas emoções. Voltando aqui para o medo. O medo, então, ele é natural, todos nós sentimos. O problema é quando sentimos medo e evitamos situações que, na verdade, não estão oferecendo um perigo real para a nossa sobrevivência. Mas nós interpretamos como algo que não somos capazes de enfrentar. Essa insegurança exagerada é que pode nos prejudicar. O ponto é que nem sempre nós sentimos medo de um perigo real. Muitas vezes é um risco imaginário que faz com que você fique paralisado diante de algo que pode ser bom se você conseguir enfrentar, se você conseguir superá-lo. Para você entender um pouquinho melhor sobre isso, eu vou explicar para vocês os principais tipos de medo. E separei aqui em 3 tipos principais. Nós vamos começar falando sobre o medo real. O medo real é aquele que nos protege de um perigo. Exemplos. Quando você vai saltar de paraquedas, existe um risco de você se machucar. Se você estiver caminhando sozinho por uma rua deserta à noite, existe um risco de ser assaltado. E se você não tem apresentado todos os resultados que são esperados pelo seu gestor ou pela empresa que você trabalha, você sabe que existe um risco de você ser demitido. Os riscos são reais. O medo real nos faz pensar antes de agir, de tomar uma decisão ou de fazer uma escolha. Se a gente pegar o exemplo aqui que eu dei de quando você não está apresentando os resultados necessários e exigidos e esperados pelo seu gestor ou pela empresa, e você sabe que tem um risco de você ser demitido, você vai pensar melhor e tomar uma decisão, fazer uma escolha. Diante deste risco, qual escolha eu vou fazer para superar esse risco? Eu posso entender que ali realmente que eu não tenho as habilidades necessárias ou que eu não quero desenvolver novas habilidades, então eu vou procurar um outro emprego e aí eu diminuo esse risco, que eu já começo a agir para superá-lo, ou eu posso buscar alguém para me ensinar, para me ajudar a melhorar os meus resultados e minimizar o risco da demissão, melhorando as minhas entregas. Então, isso a gente está falando dos nossos medos reais. Existe um risco real e eu vou ter mais cautela, eu vou tomar uma decisão mais assertiva, vou pensar melhor antes de agir, tentando minimizar, reduzir e superar esse medo que essa situação está me causando. Então, diante do medo real, é natural e ele é até protetivo, de certa forma, ele está nos protegendo de uma ameaça. Por isso, ele é importante para que você tenha cautela e busque alternativas que te preservem do risco existente. Agora, existe também o medo irreal, que é aquele criado pela sua mente.
Um exemplo muito comum de medo irreal é o medo de andar de elevador. Muitas pessoas temem essa situação por criar uma fantasia de que o elevador pode cair, de que ela vai sentir falta de ar por estar fechada lá dentro, quando o que pode realmente acontecer é você ficar preso no elevador por alguns minutos, até que a energia volte ou que o gerador seja acionado. Então você vai ser socorrido daquela situação. Perceba que o risco, o medo foi criado por um risco imaginário, algo que a nossa mente começa a fantasiar. Bom, e temos também o medo emocional. O medo emocional ele está relacionado ao medo do fracasso, da separação, do abandono, da crítica ou até da decepção. Os medos emocionais, eles nos despertam insegurança e eles têm uma conexão com as nossas crenças pessoais e aos nossos pensamentos de incapacidade, inferioridade e de não merecimento. Essas crenças pessoais dizem respeito à forma como nós enxergamos a nós mesmos, a forma como nós interpretamos as situações e as nossas relações interpessoais. Nessa aula, eu quero dar ênfase aos medos emocionais. Por quê? Porque se você está lidando com o medo real, você precisa mesmo deste medo para te proteger e fazer com que você pense antes de agir, faça uma escolha assertiva pensando na redução desse risco ao qual você está exposto. Lembre que o medo tem uma função protetiva. Diante do medo irreal, você precisa de uma ajuda especializada caso esse medo esteja prejudicando a sua vida. Então, se você quiser mudar essa relação, né, eliminar esses medos irreais, enfrentá-los de uma maneira diferente, você precisa de uma ajuda específica onde você vai ser exposto ao enfrentamento desses medos para que você possa mudar esse cenário. Então, eu quero focar aqui a nossa aula hoje e dar ênfase aos nossos medos emocionais, aqueles que fazem você ter pensamentos de incapacidade, de inferioridade e até de não merecimento. E como que esses medos emocionais impactam a sua vida? Eu vou fazer algumas perguntas aqui, vou trazer alguns exemplos. Quantas oportunidades você já perdeu pelo medo de se expor? Você já ouviu dizer que quem não é visto não é lembrado? Quantas vezes você se sentiu tão inseguro que teve o seu resultado prejudicado no trabalho? A insegurança tanto pode te fazer fugir de algumas situações, como pode também ocultar grandes habilidades que você tem. Aprender a superar o medo te fará mudar esse posicionamento, transmitindo autoconfiança suficiente para que você seja reconhecido. Quantas vezes você fez o que não gostava ou se sobrecarregou no trabalho? Porque teve medo de dizer não ou de dar a sua opinião. E não fez isso porque tinha medo de magoar a outra pessoa ou até de não ser aceito por ela. Ter um comportamento e uma comunicação assertiva vai te possibilitar se sentir muito mais respeitado nas suas relações. Isso diz respeito a um equilíbrio entre você ser empático com o que o outro está sentindo, pensando, mas também reconhecer os seus próprios direitos. Nos preocupar com as consequências das nossas atitudes é saudável, mas fugir, evitar ou se anular nas situações não é. A preocupação seria o primeiro nível de proteção. Ela pode aumentar fazendo surgir o medo de fato. Enquanto nós estamos nos preocupando com algo, estamos tendo aquele olhar mais aguçado para a situação que eu comentei lá no começo da aula. E isso vai nos preparar para enfrentá-la. Já quando você passa a ter medo, isso faz com que você enxergue aquilo que você está vivendo como uma ameaça. E a probabilidade de você tentar evitar e fugir é bem grande. Se você se sente frustrado por evitar situações demais e sente que isso tem prejudicado que você alcance os seus objetivos, então é hora de você aprender a lidar melhor com essa emoção do medo,
usando o que ela tem de melhor a seu favor e se sentindo muito mais satisfeito e realizado. Então vamos falar agora como é que nós podemos superar os nossos medos. Para lidar bem com qualquer emoção, é necessário desenvolver autoconhecimento e autoconsciência, que são habilidades da inteligência emocional. Para isso, comece percebendo como essa emoção surge, em que tipo de situações e como você sente essa emoção no seu corpo. Lembra que eu comentei das reações físicas que as nossas emoções nos causam? E o medo normalmente nos causa tremor, sudorese, coração acelerado. Então, tente perceber nas situações quando essas reações surgem, porque você começa a ter uma consciência de que o medo está surgindo, e é a partir dessa autoconsciência que você tem a possibilidade de começar a gerenciar melhor as suas emoções. Esses serão os primeiros passos para você reconhecer quando essa emoção vai surgir e se preparar para enfrentá-la de uma forma diferente. Analise também se o seu medo é real, imaginário ou emocional. Lembra que eu falei que dependendo do tipo de medo, você vai ter uma estratégia diferente para superá-lo. Então, para isso, vale falar sobre o seu medo com alguém. A gente precisa sempre trazer um equilíbrio entre a emoção e a razão. Quando a gente fica mergulhado na emoção, a gente meio que dificulta que o nosso cérebro nos ajude a pensar melhor sobre o que está acontecendo. Quando você fala sobre o que você está sentindo, de certa forma você força o seu cérebro, o seu lado racional, a exercer a função dele ali. Então, quando você fala sobre alguma emoção, você faz com que aquilo que você está falando passe pelo filtro do pensamento. E isso vai te possibilitar ter uma percepção mais realista e racional daquilo que você está vivendo. E por fim, direcione a sua energia para a solução. Quanto menos você focar naquilo que te causa medo, menos intenso ele fica. Lembre-se disso. Então, mantenha o seu foco em como você pode se preparar para superar este desafio. Para se sentir mais autoconfiante, faça uma lista com as suas habilidades e os seus pontos fortes. Isso é que vai te ajudar a superar as suas dificuldades e os desafios que você está enfrentando. Se inspire em pessoas que enfrentam situações parecidas, mas de uma forma mais assertiva. O que elas fazem diferente de você? É possível aprender com elas uma forma diferente de agir diante do seu medo? Às vezes a gente não consegue mudar um comportamento porque a gente não sabe como fazer diferente. Então, tendo um exemplo, uma pessoa como referência, já te ajuda em planejar reações diferentes daquelas com as quais você já está acostumado, mas que não tem trazido os resultados que você quer. Lembre-se que a fuga ou a evitação diante do medo, elas até causam um alívio imediato. Aquelas reações desconfortáveis somem, mas elas não solucionam o problema e ainda te deixa frustrado porque você tem perdido oportunidades na sua vida. É possível superar o seu medo. Acredite em você. Mantenha o seu foco na superação e eu tenho certeza que você vai conseguir promover essa mudança e reagir de uma forma muito mais assertiva diante das situações que você sente medo. Obrigada por você me acompanhar até o final dessa aula. Espero que você tenha tido a oportunidade de enxergar essa emoção do medo com um outro olhar. E eu te vejo amanhã na nossa segunda aula, onde eu vou falar sobre a emoção da tristeza. Até lá!